Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar seu ministério, sua família. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula do nosso curso de teologia de nível médio do IBADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. Nessa oportunidade, estamos já na quarta aula da matéria de teologia própria, o estudo sobre a pessoa do Pai, né, a primeira pessoa da Trindade. Nós falamos na última aula sobre provisão, né, sobre a providência de Deus. Estaremos aqui falando sobre a vontade permissiva, a vontade soberana e o cuidado de Deus. E nós vamos estar aprendendo algumas questões aqui acerca deste tema importante. O primeiro versículo, Salmo 115, versículo 3, vai dizer que no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, aqui nós estamos vendo um versículo falando sobre a vontade soberana de Deus, né? Que tudo ele faz como lhe agrada. Agora nós vamos nos deparar aqui com outros versículos, que é: todavia dizemos que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e que todos chegam ao arrependimento. Então, parece aqui haver uma clara contradição, né, nessas duas falas. Um versículo fala sobre a vontade soberana de Deus, que ele faz como lhe agrada. E no versículo seguinte, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem, que ninguém venha a se perder, e todos chegam ao arrependimento. E nós sabemos, obviamente, que os homens nem sempre alcançam a salvação, e se eles não alcançam a salvação e a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, dá a impressão que há aí uma contradição entre o primeiro versículo, onde fala que ele faz como tudo lhe agrada, e o segundo versículo que diz que ele gostaria que todos se salvassem, porém nós sabemos que isso não acontece. O que acontece aqui, meus irmãos, é o seguinte: como podemos conciliar essas duas declarações aparentemente contraditórias? Uma resposta é encontrada na distinção entre, veja só a distinção, a vontade permissiva de Deus. O que seria a vontade permissiva de Deus? A vontade revelada ou preceptiva de Deus não está escondida de nós. Essa faceta da vontade de Deus inclui aquilo que Deus escolheu revelar-nos na Bíblia. Os seus preceitos são claramente declarados. Então, na vontade permissiva de Deus ou a vontade declarada de Deus, o Senhor ele revelou para nós através da sua palavra aquilo que ele esperava de cada um de nós. Mas essa vontade ela é permissiva, é como por permissão. Então, a vontade de Deus está muito clara. Se nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver ali muitas coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos e muitas coisas que Deus não gostaríamos que nós fizéssemos. Todavia, a gente acaba fazendo ou deixando de fazer, contrariando assim a vontade de Deus. Aqui nós temos essa situação, né, que vai contrário à vontade de Deus. Quando muitas das vezes Deus quer que a gente não faça, a gente acaba fazendo. E quando Deus quer que a gente faz, a gente acaba não fazendo. Ou seja, nós somos desobedientes à voz de Deus. Então, se houvesse apenas a vontade soberana de Deus, e nós vamos ver exatamente o que seria a vontade soberana, seria possível me desobedecer à fala de Deus, à vontade de Deus? Então, nós vamos estar vendo sobre isso a partir de agora. Veja só esse versículo aqui. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com Deus. Miqueias 6, versículo 8. Então aqui nós temos uma revelação do que Deus quer que nós façamos. Porém, nem sempre a gente faz isso que Deus está revelando aqui. Continuando, nós temos outro versículo aqui, Mateus 23, 37, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos,
como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Então aqui a vontade de Deus está claramente sendo contrariada, porque ele quis ajuntar e eles não aceitaram, não quiseram. Ainda um outro versículo, Isaías 1,19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, Isaías, né, Deus está falando através do profeta Isaías que se nós quisermos, ou seja, é condicional ao nosso querer. E se nós ouvirmos, que significa obedecer, nós comeríamos o melhor dessa terra. Isso não acontece. Não acontece por quê? Porque a gente acaba desobedecendo o mandato de Deus aí, né? Vamos continuar sobre a verdade soberana de Deus. Esta é a vontade decretiva de Deus, ou seja, sua vontade de decreto ou propósito. O que Deus tem ordenado acontecerá. Ela é também conhecida como vontade oculta ou vontade soberana. Enquanto a outra é vontade revelada, essa aqui é uma vontade oculta ou soberana, né? Vamos ver aqui alguns versículos para exemplificar. Olha só o que está escrito em Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Se o propósito de Deus não pode ser impedido, então quer dizer que não depende da vontade do homem, apenas do propósito de Deus. Ainda um outro versículo, Romanos 8, no verso 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, meus irmãos, aparece alguma clareza sobre o assunto. Na vontade soberana de Deus na vida das pessoas, não é para qualquer pessoa. O versículo de Romanos 8, 28 é claro quando diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, só os que amam a Deus estão enquadrados nessa fala, quando se fala de decretos de propósitos sobre as nossas vidas. Agora, existe a vontade soberana absoluta de Deus, que é como ele prometeu para Noé, que enquanto houvesse dia, né, enquanto houvesse terra, né, não faltaria chuva, não faltaria seca, não faltaria frio, não faltaria calor sobre a terra. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. O mar, ele tem um limite aonde ele chega e não passa dali, salvo as exceções aí que eu já falei sobre isso em aulas passadas, né, que são as anomalias da natureza, que também é previsto pela palavra de Deus. Mas tudo que Deus decretou está acontecendo. O planeta Terra, ele flutua sobre o nada, como Jó fala, né? E ele não sai da sua órbita, assim como os demais planetas. Imagina, se os planetas saíssem da sua órbita, eles iam se chocar uns com os outros, mais dia, menos dias. Então, isso é a vontade soberana de Deus. Deus cria todas as coisas com a sua vontade soberana, com a sua palavra, ele cria todas as coisas. Agora, quando se trata de nós, aí nós temos uma diferença substancial. E olhando aqui para o versículo de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente, né, para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se a pessoa é chamada segundo o propósito de Deus e ela obedece o chamado, vai acontecer o que na vida dessa pessoa? A vontade soberana. A vontade soberana vai prevalecer na vida dessa pessoa. Isso é muito interessante. O Salmo 37, né, vai dizer no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Você entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e a vontade soberana de Deus vai estar sobre a sua vida, vai estar protegendo, vai estar guardando e vai estar cumprindo de forma especial. Quando nós nos doamos de forma que Deus requer de nós a nossa obediência e a nossa fé, Deus ele passa a agir de forma especial nas nossas vidas.
O profeta Malaquias, ele vai fazer uma observação importante quando ele fala outra vez, vereis a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre aqueles que rejeitam a vontade de Deus e aqueles que se submetem à vontade de Deus. Então, a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus, ela se diferencia nesse aspecto. E, obviamente, repito, existe aquela vontade soberana absoluta que nada e nem ninguém pode impedir, independente da vontade, que seria as promessas incondicionais de Deus. Tudo que Deus prometeu de forma incondicional vai cumprir, independente de eu acreditar ou não acreditar, vai cumprir, independente de eu concordar ou não concordar. Ela vai se cumprir, porque Deus prometeu, né? Agora, existem as promessas condicionais. Essas promessas condicionais vai depender da minha contrapartida, como nós vimos aí o versículo de Isaías, capítulo 1, verso 19. Se quiser, é condicional. Se você quiser, aí você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você não quiser, você está por conta e risco, né? Jesus também ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma condicionante. Se alguém quiser, se não quiser, não é obrigado, né? Aí fica na vontade permissiva de Deus. Voltando para aqui, vamos dar continuidade aqui. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus reúne a sua onisciência e a sua onipotência. Dois atributos de Deus aqui são reunidos nesse outro atributo de Deus que é a sua sabedoria. Ele tem poder para levar a efeito o seu conhecimento de tal maneira que se realizem os melhores propósitos possíveis pelos melhores meios possíveis. Deus sempre faz o bem de maneira certa e no tempo certo. Ou seja, quando Deus ele age e quando nós damos liberdade para o agir de Deus, ele vai sempre chegar na hora certa, vai sempre fazer a coisa certa na medida certa. Tudo dá certo quando Deus está no negócio. E como que isso funciona? São muitas variáveis. Muita coisa pode dar errada nas nossas vidas, mas com Deus as coisas dão certo, por quê? Por causa da sua sabedoria. A sabedoria de Deus, ela reúne, como nós vimos aqui, tanto a onisciência quanto a onipotência. O fato de Deus saber todas as coisas, a sua onisciência, e o fato de Deus poder todas as coisas, a sua onipotência. Então, aqui nós vemos dois atributos de Deus agindo de forma simultânea: a onisciência de Deus, que é a sua capacidade de saber todas as coisas, e a onipotência de Deus, que é a sua capacidade de poder todas as coisas, e assim a sabedoria de Deus entra em ação e faz da melhor maneira, no tempo certo, e nada dá errado quando Deus age. Vamos continuando aqui, meus irmãos, na página 50, fala sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Continuando aqui ainda na página 50, meus irmãos, falando sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é a divina bondade em ação com respeito às misérias de suas criaturas. Bondade que se comove a favor deles, promovendo o seu alívio e, no caso dos pecadores impenitentes, demonstrando paciência e longanimidade. Então, Deus, com a sua misericórdia, ele nos alcança de forma extraordinária e esta ação de Deus para conosco, ela vem em consequência de Deus ter se feito carne e habitado entre nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós passamos e o que nós padecemos. Então, ele sente, né, a misericórdia, sentir a miséria do coração, e ele então conhece muito bem os sofrimentos e as agruras que nós seres humanos passamos. A palavra misericórdia também, meus irmãos,
ela tem um significado importante, que é Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Ela ela vem como se fosse em contrapartida à palavra graça. A graça é o que Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido de Deus. Já a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E o que que nós mereceríamos se não fosse a misericórdia de Deus? Nós mereceríamos a condenação, a morte, né, eterna. Mas aí a misericórdia de Deus nos livra da ira de Deus, né, do dia mau. Então, essa é a misericórdia de Deus agindo em favor de cada um de nós. Vamos ver aqui um texto muito importante, em Tito, né, no capítulo 3, a partir do verso 3, que vai dizer: Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, o que que nós mereceríamos nessa condição? Nós mereceríamos a condenação, nós mereceríamos a rejeição, a morte eterna. Mas o versículo 4 vai dizer: Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estávamos em uma condição periclitante, em uma condição extremamente desfavorável, e justo seria nós recebermos aquilo que nós merecíamos, que era a condenação, que era o castigo eterno. Mas aí entra a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, e ele então desvia a ira de nós, trazendo-nos o perdão, trazendo-nos a redenção e cobrindo-nos com a sua infinita graça. E isso é algo extraordinário que nós temos que ser grato a Deus todos os dias por essa ação sublime sobre as nossas vidas. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele ainda deixa isso muito mais claro e mais maravilhoso, quando ele diz que Deus ele prova o seu amor em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor não esperou que nós melhorássemos, que nós nos comportássemos, que nós praticássemos boas obras para nos amar, não. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Isso mostra a infinita graça e a misericórdia de Deus. Continuando, meus irmãos, ainda tem mais um versículo aqui importante, que é Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Então, nós somos guardados e protegidos pela misericórdia do nosso Deus. Em relação ao tempo, falando ainda da nossa do nosso assunto aqui, que é a primeira pessoa da Trindade, Deus é eterno, ele existe desde a eternidade e ele existirá por toda a eternidade. O passado, o presente e o futuro são todos como o presente, a sua compreensão. Como eu tenho falado, meus irmãos, Deus, ele é eterno de forma absoluta. Deus, ele é eterno desde a eternidade. Deus não passou a existir como nós, como os anjos, como a natureza. Ele sempre existiu e sempre existirá. E isso fala da eternidade de Deus. Deus ele não está preso ao tempo e ao espaço. Isso para nós entendermos é um pouco complicado, por quê? Porque nós somos seres que estamos presos ao tempo e ao espaço. Então, é algo que foge à nossa compreensão total, mas o que nós devemos entender é que ele está infinitamente além de tudo isso que nos prende, né, que é o calendário, que é os dias, as estações, o sol, né? Não, Deus ele está muito além de tudo isso, porque tudo isso é criação de Deus. E isso é maravilhoso e nós louvamos a Deus porque ele nos alcançou.
Vamos dar continuidade aqui, ainda tem um versículo para nós lermos, Salmo 90, versículo 2, que vai dizer: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, aqui, o salmista, né, está revelando aqui a eternidade de Deus. Ele é eterno de eternidade a eternidade, ou seja, sempre e sempre ele é eterno. Louvado seja Deus. Sobre unidade, Deus ele é único. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui é uma fala, um clamor, que é um dos temas do livro de Deuteronômio, que nós precisamos ouvir, né? Nós precisamos obedecer, nós precisamos estar despertados para a voz do Senhor. Era esse um dos fundamentos da religião do Antigo Testamento, sendo também essa a mensagem especial a um mundo que adorava muitos deuses falsos. Haverá contradição entre este ensino da unidade do Deus e o ensino da Trindade do Novo Testamento? Algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender é a Trindade. Mas antes de falar da Trindade, é importante dizer que na antiguidade todos os povos eram politeístas. Todas as crenças do passado, do antigo mundo, era politeísta. O que significa politeísmo? Politeísmo vem de polis, né, vários, e teísmo, que é deuses. Então, todos os povos da antiguidade adoravam vários deuses. E o que eram esses deuses? Como eu já tenho falado para os irmãos, esses deuses era fruto da imaginação do homem. Porque todos os deuses que a Bíblia chama de deuses falsos, eles são fruto da criação do ser humano. Ele é uma criatura da criatura. Veja quão baixos são essas divindades aí. Elas são criaturas de criaturas. O homem é que faz. E se o homem não a transportar, ela não se move, ela fica imóvel. Por quê? Porque ela não tem essa capacidade. Então, a imaginação do homem, buscando preencher o vazio que havia no seu coração pela ausência do Deus verdadeiro, ele então começou a criar deuses falsos. A única religião do Antigo Testamento ou do mundo antigo que era monoteísta, mono vem de um, teísmo vem de Deus, então, único Deus, única crença, crença em único Deus é o judaísmo. O judaísmo era, né, a única religião monoteísta do antigo mundo. Todas as outras eram politeístas. Não se tem notícia de outra religião que não fosse, ou de outros povos, né, que não fossem politeístas. Porque Deus ele se apresenta para Abraão e ele dá a entender para Abraão que Abraão só tinha que confiar em um único Deus, não precisava de um monte de deuses para que Abraão fosse protegido. Na antiguidade era muito comum o Deus da colheita, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da fertilidade, o Deus da guerra, vários e vários deuses, né? Agora, um Deus era o que falava, falou com Abraão, e Abraão resolveu crer nesse Deus. E a palavra do Senhor nos diz que, crendo Abraão no Senhor, isso foi lhe imputado como justiça, né? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender quando nós falamos aqui sobre a unidade de Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Agora, nesse segundo ponto aqui, haverá contradição entre o ensino da unidade de Deus e o ensino da Trindade no Novo Testamento? Porque o ensino da Trindade, irmãos, ele só foi percebido, só foi estudado, só foi discutido no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós não temos a ideia. Apesar de a Bíblia já nos revelar a Trindade no Antigo Testamento, não havia essa discussão no Antigo Testamento. Essa é uma discussão da igreja, do período do Novo Testamento, tá? Então é muito bom a gente entender essa parte aí. Mas vamos lá. É necessário distinguir entre duas qualidades
de unidade. A unidade absoluta e a unidade composta. Vamos entender um pouco sobre o que significa isso. A expressão um homem traz a ideia de unidade absoluta. É uma unidade de ser humano, é um homem, porque se refere a uma só pessoa. Mas quando lemos que homem e mulher será uma só carne, essa é uma unidade composta, visto que se refere à união de mais de uma pessoa. Então, nós temos aqui uma unidade composta. Quando fala de um homem, está falando de uma unidade absoluta. Quando fala de homem e mulher sendo uma só carne, estamos falando de uma unidade composta. É o único Deus que se revelou ao homem em três formas diferentes, em três pessoas diferentes. No Antigo Testamento, ele se revela na pessoa do Pai. Depois, ele se manifesta na pessoa do Filho, se revela na pessoa do Espírito Santo, e ele vai se revelar de fato como Filho na volta do Senhor Jesus, quando o Jesus voltar para reinar, né, sobre todas as coisas, sobre a igreja, né, sobre Israel, enfim, ali a manifestação de Jesus vai ser completa, né? Então, no Antigo Testamento, o Senhor se revelou na pessoa do Pai. No Novo Testamento, Jesus se manifesta, mas como servo, não é? Quem tem a revelação maior no Novo Testamento para o período da igreja é o Espírito Santo. E o Filho, como Filho de fato, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será revelado por ocasião da sua segunda vinda. Então, é o mesmo Deus que se revelou em três pessoas, mas não deixou de ser a mesma essência, né? O mesmo Deus. Todos os três têm os mesmos atributos e não são conflitantes, né? São uma só pessoa que se revela dessa maneira. Eu penso, né, que isso acontece porque a nossa mente, a nossa capacidade de absorver a revelação de Deus é limitada. Então, o Senhor ele facilita para nós fazendo esta revelação paulatina, vamos dizer assim, progressiva, para que nós então conseguíssemos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Continuando, vamos para santidade de Deus, na página 53. O teólogo Langston, de respeitada memória, escreveu: Santidade é a plenitude gloriosa da existência de Deus. Dessa definição emana uma fonte de profunda admiração que sempre devemos dedicar a esse santo Deus que se ergue acima de todos nós, mas que de nós nunca se esquece. Santidade é a capacidade de separação. E a gente trazendo para o ser humano a separação do pecado, a separação da carne, né? A separação dessas obras iníquas aqui que nós estamos sujeitos. Quando o ser humano ele se separa dessas coisas e vive uma vida de exclusividade para Deus, dando prioridade sempre para as coisas de Deus, ele está vivendo uma vida de santidade. No caso de Deus, Deus, ele é santo por excelência, é santo de forma absoluta. Ele não é parcialmente separado do pecado como nós somos. Por isso que às vezes é complicado a gente falar que a gente é santo. Não, a gente está num processo de santificação. Santos seremos quando nós tivermos o nosso corpo transformado em um corpo glorioso. Aí seremos de fato santos. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo corruptível, vira e mexe a gente comete equívocos e pecados, iniquidades, e isso acaba manchando um pouco a nossa santidade. Portanto, estamos no processo de santificação. No caso de Deus, não. Deus, ele é, sempre foi, sempre será santo, né? A plenitude da santidade, da pureza, né? A plenitude da pureza habita em Deus. E isso faz com que ele seja totalmente santo. Capítulo 16 fala sobre a paternidade de Deus. Pai é o nome privativo da primeira pessoa da Augusta Trindade, como nós já temos visto aqui
vamos dar prosseguimento. Paternidade de Deus. Somente o genuíno cristianismo identifica e reconhece Deus como Pai. Esta é uma profunda revelação que Jesus veio trazer a este mundo e que o Espírito tornou real no coração da igreja já por mais de 2000 anos. Jesus refere-se à paternidade de Deus por 189 vezes. Em Mateus, ele se refere a essa paternidade 44 vezes, em Marcos, 4 vezes, em Lucas, 17 vezes e em João, 124 vezes. Então, é uma revelação que Jesus traz para a sua igreja de que nós, pela fé, nos tornamos filhos de Deus. Nós, pela fé, nos tornamos filho do Deus Santo, misericordioso e poderoso. Essa é uma revelação extraordinária, né? Nós temos então esta condição. Agora, o que nós precisamos entender quando Jesus fala para Nicodemos, no capítulo 3 de João, que para que o homem se tornasse filho de Deus, havia ali uma condicionante, havia ali uma exigência. E qual era essa exigência? Que o homem nascesse de novo. Nicodemos fica um tanto quanto confuso com essa afirmação de Jesus e até faz uma indagação um tanto absurda, dizendo como poderia um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? E Jesus explica dizendo: o homem precisa nascer da água e do espírito. Por quê? Porque ele morreu. E morreu como? Espiritualmente. A separação do homem e Deus que aconteceu ali no Éden por ocasião da desobediência do pecado do homem. O homem ali deixou de ter comunhão com Deus, portanto, morreu espiritualmente para Deus. Essa morte durou até a manifestação de Jesus Cristo, aonde ele traz aquela nova condição para o homem, que nascer de novo. Por isso que o homem precisa nascer de novo. João, no capítulo 1, no verso de número 11 e verso de número 12, ele vai nos dar ali uma fala muito importante. No verso 11 ele fala: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Deus já havia revelado para os seus, os judeus, lá no Antigo Testamento, de que se eles andassem de acordo com a vontade de Deus e cumprissem as suas leis, seriam tomados por filhos de Deus. E nós então chamamos Israel como os filhos por eleição. Deus escolheu, Deus elegeu Abraão e a sua descendência para que fossem seus filhos. Porém, quando Jesus se manifesta para ratificar essa filiação, os judeus então rejeitam a Jesus. E João ele está falando no versículo 11 do capítulo 1, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O versículo 12 vai falar: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o versículo 12 de João vai dizer que todos que recebem a Jesus pela fé, lhes é dado o direito, e algumas versões da palavra falam o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Quando eles creem no Senhor Jesus, eles passam pela transformação da água e do espírito que Jesus fala para Nicodemos. No capítulo 3, nasce da água, né, o batismo representando a morte para o pecado e o novo nascimento para Deus, e passa também a fazer conexão com o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar na vida desse indivíduo, e então ele é uma nova criatura. E aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que não há nenhuma condenação, que é a condenação da morte, a condenação da separação, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, a condição para que nós permaneçamos como filhos de Deus é andar em espírito. Se nós voltarmos a praticar as primeiras obras, as obras da carne, nós perdemos a filiação, porque perdemos a conexão com o Espírito Santo. E isso precisa ficar muito claro
porque isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Continuando aqui, a paternidade de Deus sobre os crentes. A Bíblia, ao se referir à humanidade, fala em dois pais, dois filhos e duas famílias. Depois os irmãos leiam, né, esses versículos com um pouco mais de calma, mas aqui nós temos aqui, por exemplo, a condição dos dois filhos, né, que está no Evangelho de João, capítulo 8, no verso 41, Jesus vai dizer: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos por pai, temos um pai que é Deus. Então eles ali estão alegando uma filiação com as suas obras más, porque os judeus no dia de Jesus estavam muito afastados da vontade de Deus, mas ainda assim estavam convencidos de que eram filhos de Deus. Mas no verso 44 do capítulo 8, Jesus vai dizer: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus está falando aqui para aqueles escribas, aqueles fariseus e aqueles saduceus que ali estavam, que eles alegavam uma coisa que eles não eram. Por que eles não eram? Porque eles não praticavam. As obras que eles praticavam denunciavam aqueles homens de que realmente eles não eram filhos de Deus, porque viviam uma vida de engano, uma vida de aparência, uma vida mentirosa. Então, Jesus faz essa comparação, dizendo: vós fazeis a vontade do vosso pai, que era o quê? Praticar a mentira. E ele vai dizer: o diabo ele é o pai da mentira, né? Então, quem pratica a mentira está fazendo a vontade do pai da mentira, que é o diabo, né? Então Jesus deixa isso aí muito claro. Continuando, irmãos, duas maneiras de tornar filhos. Quais são essas maneiras? Por nascimento, porque se tu fores cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma longa explicação sobre o direito dos judeus de filiação de Deus pelo seu ancestral Abraão. Ele está dizendo que os judeus são filhos naturais da oliveira, né? E aqui ele está fazendo uma comparação, né, da questão da oliveira e do enxerto. Quem já trabalhou com agricultura, né, com botânica, sabe que é possível você fazer um enxerto de uma planta para outra planta. É o processo ali do enxerto. E ele está dizendo que é muito difícil uma planta diferente ser enxertada em outra. E ele vai usar ali a expressão do jambuzeiro, que é uma erva daninha, sendo enxertado numa oliveira. E ele faz a comparação que os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, serem adotados como filhos nessa oliveira. Jesus fala no capítulo 15 de João: eu sou a oliveira verdadeira. Então, a possibilidade de um jambuzeiro ser conectado com a oliveira e vinha a gerar vida é muito pequena, mas é possível. Mas aí o apóstolo Paulo ele está falando o seguinte: ora, se o jambuzeiro pode ser enxertado na oliveira, ainda mais estes, e ele está falando dos judeus, que são filhos naturais, como se fosse um galho cortado, voltando a ser enxertado no caule da mesma planta. Então, ele está aqui dizendo que, apesar dos judeus terem rejeitado o Messias, apesar dos judeus terem virado as costas para o Salvador, que é Jesus Cristo, eles não perderam de todo o seu direito, porque eles são naturais desta oliveira. Agora, ele vai deixar muito claro que a dureza do coração
dos judeus em relação ao Messias foi para que se cumprisse o tempo dos gentios, que foi profetizado pelo profeta Daniel. O tempo dos gentios é o tempo da igreja, o tempo que a igreja, dos que não eram filhos naturais, né, de Abraão, pudessem ser aceitos pela fé. Então, a nossa filiação para com Deus se dá por meio da fé, né? E fé é a capacidade de acreditar. Nós precisamos acreditar, precisamos praticar, obedecer para provar que a nossa fé ela é genuína, né? Então esta é a primeira questão aí. Nascimento. Os judeus são filhos naturais porque são descendentes do pai da fé, que é Abraão. Agora existe a outra questão, que é a adoção. Paulo falando aos Efésios, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a vontade de Deus, ele abriu a porta da salvação para que todos aqueles que por elas passassem se tornassem filho de Deus. Jesus ele é a porta, ele é a porta e todos aqueles que passam por Jesus, ou seja, que creem que Jesus é o Filho de Deus, são aceitos como Filho de Deus também, são aceitos e adotados por Deus como seus filhos. E o direito de um filho adotivo é o mesmo direito de um filho natural, né? Então, nós fomos escolhidos, adotados, aceitos na família de Deus para fazermos parte aí da família de Deus. E como filhos adotivos, nós também temos direito à herança que está guardada no céu para todos aqueles que perseverarem. Então, é muito maravilhoso a promessa de Deus sobre as nossas vidas e nós temos que continuar crendo e continuar marchando na direção dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Continuando aqui, meus irmãos, fala sobre os 5 principais nomes de Deus, capítulo 18. Vamos ver aqui. O primeiro, Elohim, ele aparece 2.700 vezes na Bíblia. E o Elohimismo é o Deus criador, o Deus que criou todas as coisas é o Elohim, né? E lembrando que Elohim é uma palavra no plural, né? Uma palavra hebraica no plural. A palavra no singular seria Eloá, como nós vamos ver daqui a pouco. Elohim está falando aí, já revelando a trindade, né? Porque está no plural. E fala sobre a criação, sobre o Deus da criação. Aí vem o próximo, Jeová, aparece 6.828 vezes, e Jeová é o Deus da aliança, é o Deus que se revela para Abraão como o Deus da aliança. Depois nós temos El, que aparece 220 vezes. El é uma abreviação de Elohim, tá, irmãos? Obviamente, El sempre vai aparecer trazendo uma qualidade de Deus, né, um atributo de Deus após si, né, mas esse El aparece cerca de 220 vezes na Bíblia. Depois tem Elohá, como eu disse aqui, aparece 56 vezes e é o vocábulo singular, né, de Elohim. Então, Elohim é Deus criador e aparece ali em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, como Elohim, ou seja, no plural. E ali, obviamente, está revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também aparece Eloá, né? Que às vezes aparece como Elá também, né? Vai variar aí, dependendo da nomenclatura, mas ele aparece 56 vezes e o vocábulo singular do nome de Deus. E por fim, Adonai, que aparece 450 vezes e define Deus como mestre, como senhor, como dono do seu povo. Então, esses são nomes, e nós vimos lá na primeira aula uma infinidade de nome de Deus, né? E nós dissemos lá na primeira aula de que cada nome revela um poder de Deus, revela uma forma
que Deus se revela para nós e age nas nossas vidas. O único Deus age de todas as maneiras que nós precisamos, que nós imaginamos, nas nossas vidas. Nós não precisamos de muitos deuses ou de muitos santos para agir nas nossas vidas. Nós precisamos apenas do único Deus, Jeová, Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, já finalizando esta aula. E eu louvo a Deus pela sua vida que está conosco até este momento, que o Senhor Jesus ele venha te abençoar, venha abrir o entendimento. Estas aulas, irmãos, é apenas um resumo muito breve da nossa apostila, e a nossa apostila é apenas uma visão panorâmica sobre um assunto. Nós precisamos entender que ela é apenas a porta de um grande universo que se estende quando nós nos eh, empreendemos, né, a estudar sobre o assunto. Então, você que às vezes tem um pouco mais de curiosidade, mais de interesse sobre o assunto, estude mais, faça mais cursos, especialização, né? Nós estamos no nível médio, depois tem um nível avançado, e você estudando mais, você vai ter mais conhecimento, mais detalhes sobre o assunto. Aqui é apenas uma visão panorâmica do assunto. Nós não estamos aqui com a intenção de trazer exaustão este assunto, porque ele é muito vasto. Aqui é apenas um aspecto muito introdutório sobre o grande assunto, mas importante é que você entenda que nosso Deus ele é muito grande e precisamos de muito tempo para estudar, porque Deus ele é maravilhoso, né? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima aula, querendo Deus. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.